Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui todas as sextas-feiras nessa casa, né? Nessa casa tão bendita que o mês que vem completa 120 anos. Então é sempre motivo de muita alegria podermos estar participando desse momento. E hoje nós estamos recebendo nessa casa nosso querido companheiro, amigo João. E antes de nós apresentarmos, falarmos da sua palestra, da sua reflexão, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso mestre, e a espiritualidade amiga que cuida com muito carinho desse ambiente. Vamos nesses instantes então cantar juntos o hino da casa Praz a Deus Senhor e o Pai Nosso cantado. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, em bruto não brilha, em bruto não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Como já anunciamos, né, na noite de hoje, nós estamos tendo essa alegria de estar recebendo Juliana, João, aqui amigos do Viana de Carvalho também, sempre nessa alegria de junto refletirmos sobre o Evangelho de Jesus.
E o tema da noite que o João trouxe para nós é a porta estreita. Então seja bem-vindo, meu amigo, e vamos vibrar junto nesse momento tão importante, numa data de hoje, né, que poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Seja bem-vindo, João. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande de estarmos aqui reunidos entre amigos, né? Hoje, já chegando aqui, fui recebido com bastante carinho, bastante acolhimento fraterno. Isso é muito gostoso pelo fato de nos fazer sentirmos leve. Talvez para um assunto que a princípio parece tão pesado, né? A porta estreita. Começar um tema como esse, onde você já sente leveza quando chega e o carinho, essa é a vida. As pessoas ficam perguntando muitas vezes por si como poderia talvez ser um mundo de regeneração. É essa alegria. Naquele momento que eu estou sendo recepcionado, ninguém está pensando em preocupação, angústia, sofrimento, só a leveza de abraçar o amigo que está chegando. Então, com essas reflexões, a porta estreita está dentro de nós. Não está nisso que está lá fora, não está no externo, está no nosso interno. Eu fico a pensar, cada um que me acolheu quando cheguei, pensou em porta estreita. Talvez, quando saiu de casa, tenha pensado nos conflitos. Mas chegando aqui, a leveza. Então, para nossas reflexões, para ajudar nossas reflexões, eu vou ler um pequeno trecho do capítulo do Evangelho, onde os mentores ali, junto com o Kardec, escrevem, que é o que está em Mateus, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e o espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Talvez a dificuldade de encontrar-se talvez esteja dentro de nós mesmos. Nas nossas reflexões podemos colocar da seguinte forma: tu caminhas sobre teu próprio sentimento. Então veja, tu caminha sobre o próprio sentimento. Não é o outro, não é ninguém. É você com você. É você com a sua vibração. É você com aquilo que você pensa. Pois são eles a porta do reino do seu universo interior. Olha que bonito. Essa vibração é a tua porta para esse universo do reino. E continua. O que cabe dizer, o que você vibra dentro de você, se faz o seu portal em um mundo que você escolheu viver. Olha como é que é bonito. O que cabe dizer, o que você vibra dentro de você, se faz o seu portal. E olha o Evangelho. Entrai pela porta estreita. Por que é tão difícil? Por que às vezes essa porta ela nos parece estreita? Porque quando eu me deparo
com algo lá fora, o externo, aquilo me incomoda, aquilo me perturba. Ou pela falta de moral do outro, ou pela falta de ética do outro, e assim por diante. Porém, se em mim há uma expansão de uma energia de amor e de fraternidade, eu vou começar a olhar para o outro não mais com amargura, com ressentimento ou com rancor. Mas eu vou olhar para aquele como sendo ele um irmão também necessitado dentro de um processo evolutivo. O que cabe a dizer que dentro das minhas possibilidades posso eu auxiliá-lo a transpor aqueles malefícios que nele ainda existem. Essas palavras parecem um pouco complexas. Porém, quando você olha para um Chico Xavier, aquelas pessoas que o procuravam, ele não fazia julgamento. No nosso olhar, nós vamos olhar para o Chico e falar: nossa, que vida, quanta dificuldade, quanto isso. Nossa, atendia toda aquela gente. E ainda depois, junto com o Emmanuel, psicografar, ficava até as 2, 3 horas da manhã, para no dia seguinte sair e trabalhar. Mas talvez se perguntasse por Chico, não existia isso. Porque existia na sua vibração, na sua expansão de energia, o amor ao próximo. Portanto, para o Chico, não existia a porta estreita e nem a porta larga. Existia apenas uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas, como assim ele amou o Evangelho e assim seguiu o Evangelho. Amar ao próximo como ele se amava. Então, vem o Cristo em primeiro lugar. Para isso que eu estou aqui. Não existe a porta estreita ou a porta larga. Existe sim o amor que eu tenho a dedicar àqueles que ainda não compreenderam as palavras do Evangelho. O que torna a porta ser estreita nesse caminhar junto com o Evangelho são as nossas aflições, são as nossas decepções, porque sempre buscamos que o outro esteja na mesma sintonia que nós, e o fato dele não estar muitas vezes na mesma sintonia nos causa angústia. Então, fazer aquele trabalho de caridade, fazer aquele trabalho ali, me causa muitas vezes a angústia, o que torna essa porta estreita. Porque eu não consigo fazer de uma forma leve, suave. E o Evangelho coloca: porque larga é a porta da perdição. Aí eu olho para o outro, que está vivendo a vida como ele entende, e daí eu olho para mim, aí eu vou querer fazer comparações, fazer julgamento. Então a porta se torna estreita para mim. Quando o Evangelho coloca o caminho da porta larga, o caminho que ela conduz, muitos são os que por ela entram. E continua: quão pequena é a porta da vida. É essa vida que eu tenho que agora, digamos assim, aproveitar a minha evolução. E como que eu vou aproveitar nesse momento? Quando eu me pergunto qual pulsação vibratória me governa. O que pulsa dentro do meu espírito que faz com que essa porta seja larga ou essa porta seja estreita. Então veja, qual é a vibração que me governa? Eu reencarnei. Tenho algumas mazelas a expiar.
a expurgar. Para isso eu tenho as provas, para que eu possa ver se realmente eu estou conseguindo expurgar tudo isso. Só que ainda o meu espírito traz muito forte as vibrações de um passado que eu não consigo me desligar. E me entrego, me permito que essas vibrações de vidas anteriores me governem. Então eu permito que, digamos assim, o meu ego, a minha necessidade de viver o ego seja muito mais forte. De viver na vida como esse espírito ainda entende o que é viver. Então, se eu não faço ou expurgo a sensação que eu tenho, que a porta é mais larga. Aquele que tem para consigo mesmo uma vibração de expandir esse ego, essa necessidade das paixões, quando põe a responsabilidade dentro de si próprio de se fazer evoluir conscientemente para com a proposta que ele próprio se colocou, a sensação é do aperto. Porque eu tenho que expurgar aquilo. E pasma, sem anestesia. Não é uma coisa que você vai para uma mesa de cirurgia, toma anestesia, o médico pode ficar lá 5 horas, né, com você vai, né, vai tudo bem, daí você acorda, o médico fala, olha, foi tudo bem, está tudo curado, acabou. Não é assim. Você tem que pegar essa energia e começar a filtrar, tirar as impurezas, tirar toda aquela impureza, filtrar e trabalhar e fazer. Eu vou falar uma coisa, talvez aqui alguém vai rir, né? Mas minha mãe, quando estava junto conosco, tinha aquele pote de barro. Muito bem. Além do pote de barro, tinha o filtro, que também era lavado com açúcar, aquelas coisas. Mas tinha também umas pedras que ela colocava, para também ajudar a filtrar mais ainda. Então quem teve aquele pote de barro, tinha umas pedras escuras, negras, né, que era colocado ali para ajudar a fazer a pureza da água. Só o filtro não bastava, tinha que ter aquela pedra, né, escura. É a mesma coisa que a nossa vibração. Você tem o filtro dentro de uma consciência, dentro dos estudos, mas precisa de alguém que te faça viver determinada prova, portanto as pedras, para ver se aquela água de fato está pura, para ver se aquela vibração de fato está limpa. Portanto, a sensação é de aperto. Aquele que podia pegar água, né, e simplesmente não ter filtro na talha, no pote de barro, e simplesmente jogar, encher o pote e deixar para amanhã para beber, percebe que esse filtro está dentro de nós. Você tem o Evangelho, tem aqui os cursos, tudo para nos auxiliar nessa pureza, filtrar tudo isso. E você vai ter as pedras para poder agora ser as provas que você vai ter que passar para ver se essa água, essa vibração está limpa. Então, as palavras que abrem as portas da sabedoria e do conhecimento de si próprio em prol do amor ao próximo, na certeza da verdade, da doçura e do amor. Então, como é que isso tudo acontece no meu dia a dia, no meu cotidiano? Então, são palavras que tenham sabedorias
vão trazer esse momento de reflexão para que eu possa passar pelas portas. Quando a gente lê, né, alguns livros assim que traz a narrativa da bibliografia do Chico Xavier, né, você vê ali palavras que ele dizia, palavras que ele confortava as outras pessoas, independente do sofrimento dele. Independente. Mas sempre buscava levar para o outro o conforto. E não era um conforto no sentido assim, eu queria ter esse conforto para mim também. Porque muitas vezes, quando estamos conversando com alguém, nós falamos, às vezes, né? Conversando, falando, nossa, eu que queria ter isso. Eu que queria ter esse conforto que você tem. Eu que queria... Não. O teu conforto é aquele momento que você está auxiliando aquela pessoa. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente refletir. Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a vemos como, de fato, pessoa. Tudo bem? Está correto? Porém, tem uma questão muito legal. Que quando você olha para alguém, uma pessoa, que você está ali para passar, digamos assim, por essa porta estreita, mas você não vê a pessoa, você vê o espírito da pessoa. E quando eu falo espírito da pessoa, não estou falando em mediunidade, em clarividência, não. Sentimento. É isso. Quando você olha para o sentimento do outro, você não vai falar, eu que queria estar no conforto como você. Por que você está sofrendo? Porque você quer. Porque olha quanta coisa boa. Pronto. Aí é egoísmo. E se é egoísmo, é o ego falando. Se é o ego falando, você está mais para a porta larga do que para a porta estreita, que é a sua, né, transformação, a sua reforma íntima. Quando você está diante de uma pessoa, está conversando com ela, você procura se expandir. Volto no momento que eu cheguei na casa. Naquele momento que nós estávamos ali conversando, todo mundo se expandiu na sua energia de amor, de alegria, de confraternidade. Ninguém ficou em julgamento. Usamos das palavras para nos referirmos nos nossos nomes, para nós nos reconhecermos. Mas ali, naquele momento, cada um de nós que conversávamos, estávamos sentindo a confraternização do espírito para com o outro. Percebe a diferença? Eu não estava conversando com a pessoa, mas sim fazendo uma confraternização espiritual para com aquele que ali comigo também confraternizava a alegria e o momento daqui estar juntos, reunidos para o dia, para a noite de hoje. No nosso cotidiano, isso fica muito rápido, porque nós estamos, principalmente nos dias de hoje, tudo no sentido da rapidez. Não é? Tudo é 30 segundos, mais do que isso, estou perdendo tempo. Como que eu posso sentir o outro em 30 segundos? Como eu posso confraternizar algo com o outro em 30 segundos? Ao mesmo tempo, ninguém levou meia hora para ficar ali, mas foi o tempo suficiente que cada um pôde se permitir sentir o outro. Quando eu coloco na porta larga, como o Evangelho coloca, todo mundo quer passar pela porta larga, que a pessoa faz, nossa, estou atrasado, não vou ter tempo, porque eu tenho que ir em tal lugar, porque eu tenho que ir em tal lugar, porque ele coloca a vida dele de uma outra conotação. Isso não é julgamento, é reflexão. E aí, quando você vem para a porta
estreita, a sensação que você tem que você está perdendo tempo, porque o outro que está vivendo, você não está vivendo, o outro está vivendo e você está aqui, e essa sensação que vai te sufocando, vai te apertando, é a sensação da porta estreita. Quando na verdade, independente do julgamento, eu olho para aquela pessoa? Não, eu olho para aquele espírito. Bom, se ele ainda está nessa vibração, há muitos caminhos pelo percorrer, pelos quais talvez um dia eu já tenha percorrido também. Hoje posso me dar o privilégio de compreender algumas questões que ele ainda não compreendeu. Mas se eu olho só como pessoa, eu condeno. Se eu olho como espírito, eu vejo tantas verdades. Quando, para trazer uma outra, digamos assim, trazer uma reflexão, vou tentar clarear um pouco o que eu estou dizendo. Quando a mulher estava para ser apredejada, e o Cristo começa a escrever na areia, ele não precisou olhar no olho de cada um, mas ele pôde perceber que cada espírito que ali estava encarnado naquele momento, querendo atirar a pedra, o que já tinha feito em vidas anteriores. Mas nem por isso também os condenou, porque que ele disse? Olha, se não tem mais ninguém que está te condenando, eu também não te condeno. Nem condenou ela e nem condenou aqueles que iam tirar a pedra. Quando eu olho para a pessoa em si, o que eu faço? Condeno. Porque eu julgo. E eu não aguento não julgar, porque eu tenho que desabafar, eu tenho que falar, porque aquilo está me sufocando. Portanto, essa verdade, essa doçura do amor, né, nos coloca um portal para atravessar. Não é largo, como já dissemos, nem estreito. Quando o amor, né, o verdadeiro amor, vibra intensamente no espírito. Não existe porta larga ou porta estreita. Vai existir só o amor. Só isso. Quando eu fico imaginando, né, a vida do Chico Xavier perante os nossos olhos, desde os 5 anos de idade, todo um sofrimento. O Chico viveu 90 anos. Sempre alegre, tranquilo, em paz consigo mesmo. De onde vinha aquela paz? Senão do seu próprio espírito. Uma matéria com catarata, uma matéria com angina, uma questão familiares, tanta coisa. Mas onde estava aquela paz? Não estava na matéria, estava no espírito. E é isso que nós precisamos lembrar. Somos espírito, não somos matéria. O que me sufoca no meu espírito é o que é a sensação da porta estreita. Nossa, como é duro fazer, ajudar os outros, não é tão difícil, porque isso... Não é difícil e nem fácil. Quando você compreende a dificuldade do outro de compreender. Não significa que em alguns momentos você vai ficar triste. Porque aquele que você ama, que você também quer ajudar, você também quer que ele esteja na mesma sintonia. E ele, às vezes, nem sempre vai estar. Nem sempre ele vai conseguir. Então isso vai te deixar triste. Porque você quer ajudar. Mas essa tristeza não pode virar algo que te atormente, no sentido de fazer um julgamento como se isso fosse a porta estreita e eu tenho que fazer isso, senão não ganho o reino de Deus. Pronto, se você falou isso, é orgulho. Se é orgulho, não existe amor. Portanto, continuando as nossas reflexões, né? Mas o espírito que é egóico nas suas paixões, tudo vê como reprimindo os seus desejos, sufocados pelas mais belas, né, flores do amor, deixando a porta estreita para o seu ego passar. Então vejam, esse espírito
que tem as suas paixões, ele quer passar pela porta larga. Ele quer se sentir livre, ele quer se sentir, olha, eu não quero outra coisa senão essa, é assim que eu me sinto bem. Ele não consegue entender que na cabeça dele, se ele for tentar fazer tudo aquilo que você muitas vezes pode estar sugerindo, para ele é a porta estreita, porque para ele vai privar ele de muita coisa. Para ele aquilo lá vai sufocar, para ele aquilo lá vai ser uma prisão. Então ele não quer. Mas nem por isso vamos condená-lo. Joana de Ângeles, no seu livro O Homem Integral, ela nos orienta da seguinte forma: necessário reconhecer alguns valores ético-morais, a coragem para decifrar-se a confiança no êxito, o amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos elitistas e grupais, que pode acalmar sem o comandar, tranquilizá-lo sem o desmotivar para a continuação das buscas. Então veja, Joana, nesse livro, O Homem Integral, ela coloca necessário recorrer a alguns valores ético-morais e vírgula, depois ela coloca coragem para decifrar-se. Há que ter coragem para você olhar para o seu próprio interior e você próprio se decifrar. Olhar para dentro de você, se conhecer, ver os seus sentimentos, a capacidade de que você pode ajudar alguém, até onde, para que não fique uma amargura e um sofrimento. É importante que a gente possa entender isso. Cada um vai conseguir auxiliar o outro dentro da sua capacidade. Fora isso, vira tormento, vira compromisso, vira angústia. Então, é importante que a gente se conheça. Olha, o meu limite é esse, eu não consigo mais do que isso. Então, já que eu não consigo, mas talvez eu possa orientar essa pessoa a buscar outra coisa, enfim, para que ela possa também ser socorrida. E é interessante, me vem na mente um outro filme, que acho que é o Livro dos Espíritos, que tem aquele rapaz que está na ponta e quase se jogando, aí a pessoa que está perto dele está ali na ponta e pega, dá um livro para ele, ele começa a ler aquele livro, mas não entende nada, mas ele vai procurar alguém para ajudá-lo e daí para frente ele começa a entender. Muitas vezes você não precisa falar. Talvez um romance espírita que você dê para ele possa naquele momento, amanhã, talvez, 1 ano, 2 anos, trazê-lo para essa casa. Diferente se você falar para ele, olha, eu vou te dar um livro, mas olha, você precisa ir lá, hein? Senão você não vai se... A gente às vezes fala assim, né? Não vai se curar, né? Mas tem o tempo da pessoa se amadurecer diante de um sofrimento que ela passou, né? Então você também não precisa muitas vezes falar, precisa agir. Por quê? Muitas vezes você vai ficar pensando assim, o que eu vou falar para aquela pessoa? Não tem nada para eu falar. Não age. O que adianta? Nem falou, nem agiu. Não fala. Age. Olha, ganhei o livro. Saiu aqui, conheceu uma pessoa, tal livro. Pronto. Acabou. Não falou, não conheceu. A gente pode conhecer pessoas que, numa conversa conosco, colocar nas nossas orações. Uma mãe desesperada para ajudar o filho a sair de um vício, por exemplo. Você não precisa conhecer a família. Você pensa naquele momento, naquele espírito,
que está se entregando a essa porta larga, para que ele possa ser socorrido, amparado durante os seus momentos do sono, que nossos amigos espirituais possam estar junto a ele no momento do seu repouso da matéria física e auxiliá-lo. Também não precisa saber se ele vai melhorar ou não vai melhorar. Você precisa saber do amor que sai de dentro de você e ter a fé que, junto de tudo isso, a pessoa vai poder ser auxiliada. E daí Joana continua, né? Dissipar-se, né? Confiança no êxito. Confia em você. Nós não precisamos ter resultado. Quem precisa é o Espírito que naquele momento é necessário. Eu não preciso de um resultado. Deu certo, não deu certo, ficou bom, não ficou bom. Eu preciso só que aquele Espírito tenha sido socorrido, que ele possa ter a paz que a ele cabe e seguir a vida dele. E continua Joana, né? A confiança no Espírito, vírgula, o amor como manifestação elevada. Então não é simplesmente uma prece, é fazer com que esse amor seja expandido de uma forma aonde encontre esse nosso irmão. E continua, a verdade que está acima dos caprichos seitistas e grupais, que podem acalmar sem o acomodar, tranquilizá-lo, sem o desmotivar para a construção das buscas. Bem, reconhecer os valores éticos e morais é um mundo, né, de expiação e prova. Nos parece ser a porta estreita. Reconhecer tudo isso, os valores morais, éticos, nos parece ser essa porta estreita. A questão moral, ela não existe para punir, para reprimir ou para condenar, mas sim para libertar. Ela não vem para sufocar, para prender, para trazer essa sensação da porta estreita. Ela vem para trazer a libertação do próprio mal que podemos fazer a nós mesmos. O que é o mal a nós mesmos, né? É quando a gente se perturba por egoísmo, por vaidade, por luxúria e tantas outras questões. Você não tem questão moral, não tem questão ética. Então, nesse romper com a questão ética, romper com a questão moral, nós vamos fazer mal a nós mesmos. Se fazemos mal a nós mesmos, há evolução? Não há evolução. Não há evolução. Quando eu tenho esses valores morais, esses valores éticos muito bem trabalhados, junto com uma sabedoria da compreensão do amor divino, tudo isso fica transparente em meu espírito. Aí se torna mais leve. Significa que a vida vai ser mais fácil? Não. Você está no mundo de expiação e prova. A vida não vai ser mais fácil. Você vai começar a compreender melhor a vida que você tem. A vida no sentido de evolução. Mas não significa que a vida ficará melhor. Porque você está no mundo de expiação e prova. E você tem que passar pelas provas para poder expurgar as suas mazelas. Para você poder refletir as questões morais, as questões éticas, como se comportar. Não existe punição, só existe evolução. A punição, ela fica num sentido quando o nosso ego se inflama. Esse ego inflamado, ele se sente superior a qualquer coisa. E ele não admite que nada venha o reprimir. E sendo assim, tudo para ele é punição. Quando, na verdade, isso é a própria libertação. Só que para o ego, daí, inflamado, para ele essa porta estreita. Ele quer a porta larga. Para ele desfilar
como um grande rei. Portanto, a moral começa onde somos livres. Mesmo que tenhamos a sensação de estarmos passando pela porta estreita, mas somos livres. Mesmo que eu tenha essa sensação que estou passando pela porta estreita, no sentido de sofrimento, questão, mas aí está a minha liberdade. Uma outra cena que a gente pode trazer para uma reflexão, eu fico imaginando Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. 3 vezes. Aí o Pedro também vai e vê o Cristo sendo chicoteado, porque ele estava no pátio para todo mundo ver toda aquela cena da coroa. Mas o Cristo olha para o Pedro, eu fico imaginando uma cena assim, e trazendo para o Pedro um conforto, um amor. Logo, quando Pedro sente aquilo, ele começa a entender o que é o amor que o Cristo falava. Que até então, nem Pedro conseguia entender o que o Cristo falava. Ele amava o Cristo. Amava, como todos os outros apóstolos. Mas entender como que ele faz isso. Pensa. O pai leva um filho para os apóstolos curar o menino. Mediunizado, aquela situação. Os apóstolos não conseguem fazer nada. O pai vira para o Cristo e fala: olha, eu trouxe aqui para os seus discípulos, mas não resolveu nada. E o que o Cristo fala? Olha, homens de pouca fé. Se tivessem fé, vocês teriam conseguido. O Pedro só vai entender essa fé, esse amor, essa compaixão, quando ele faz todo esse movimento com ele próprio e vê aquele olhar do Cristo na sua direção, lhe trazendo paz do Espírito. Não é passar por uma porta estreita, mas ao mesmo tempo aquilo tudo fez com que ele curasse um coxo. Quando tem um coxo numa escadaria de uma igreja e pede para Pedro: olha, quero uma esmola. E Pedro fala: olha, eu não tenho nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou. E o homem cura, o homem anda. O que Pedro tinha naquele momento senão o amor? Mas como é que ele foi compreender aquele amor? Passando pela porta estreita. Mas a questão não é passar pela porta estreita ali, é a questão de compreender o amor que já estava dentro do Pedro, porque ele já tinha sido escolhido. Mas ele próprio ainda não tinha se reconhecido nesse amor. É o que muitas vezes acontece conosco. Nós não nos reconhecemos neste amor. Então tudo isso nos parece ser uma porta estreita. Porque não reconhecemos o amor dentro de nós. A partir do momento que eu reconheço esse amor dentro de mim, posso mover montanhas. Mas para isso, tenho que me conhecer, como Pedro fez. Há coisas na vida que são muito simples. Por que então dificultamos? Porque ainda estamos em um processo de expurgo. E como nós fazemos esse expurgo? Quando compreendemos essas palavras. Quando passamos a olhar o outro, não como uma imagem, não como uma persona, mas como espíritos. E aí eu me liberto. Eu trouxe um poeta, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito desse poeta, ele é o Khalil Gibran.
Khalil Gibran tem um livro que chama O Profeta. E nesse poema, ele vai falar um pouco sobre o amor, né? Então ele coloca assim: quando o amor acenar para você, vá atrás dele, mesmo que as maneiras dele sejam duras e ásperas. E quando as asas dele envolverem você, dê-lhes passagem, mesmo que as espadas escondidas entre as plumas dele possam feri-lo. Olha que coisa linda. Então vejam, claro que Khalil Gibran é um poeta, está falando sobre o amor, mas aqui eu trouxe uma reflexão dentro de nós, desse amor que falamos que temos para com Cristo, desse amor que falamos que temos para com o Evangelho, desse amor que falamos que temos pela doutrina espírita. Quando o amor acena para você, e assim a doutrina espírita nos acena, vá atrás dele, mas vá nessa busca de se entregar. Quando eu falo me entregar, não é no sentido de você ficar também lunático, mas é no sentido de você estudar profundamente o seu eu interior, fazendo a sua reforma íntima, buscando lá esse amor que ainda não desabrochou de uma forma aonde você pudesse elevar-se na potência que cada um de nós tem. Eu não estou dizendo que essa potência vai fazer que você cure um coxo tal qual o Pedro, mas talvez você salve uma vida ao trazer um livro que você não falou nada para a pessoa, mas entregou para a pessoa aquilo, refletiu nela de uma forma tão intensa que nunca alguém olhou para ela daquela forma que você olhou. Mas você olhou o quê? A persona ou o espírito? Você olhou o espírito. Por isso que ela nunca sentiu algo daquela forma. Porque sempre quando olharam para ela, olharam para a persona. E aí como que ela vai saber que existe amor? Se sempre estão olhando para ela como persona. Quando alguém olhou para ela com uma vibração de um amor profundo que lhe tocou, né, nós falamos, lhe tocou a alma, tocou minha alma, não sei, senti uma coisa diferente, por isso que eu voltei. É isso. Dê um sorriso sincero para uma pessoa. A alegria que ela te devolve, ela não vai devolver um sorriso, ela vai devolver para você uma alegria. Uma satisfação de estar ali com você imensa. Essa é a diferença. Então, quando o Khalil Gibran coloca, quando o amor acenar para você, vá atrás dele. Também vá atrás desse amor que está dentro de você. E continua o poema. Mesmo que as maneiras dele sejam duras e ásperas. Seguir o Cristo não é uma coisa tão fácil, tão simples. É áspero. É áspero. É duro. Mas tendo leveza, quando se tem leveza, para quem já assistiu o filme da Irmã Dulce, tem um momento no filme, né, que o pessoal do Vaticano está meio assim com ela, né? As outras feiras saem do convento, ela fica sozinha. E ela tem que limpar o convento sozinha, Mas ela faz com um amor, com uma gratidão, ao ser uma servidora do Cristo. Mas não é um simples servidora, é o que expande da Madre Teresa, da Irmã Dulce, da Irmã Dulce. É o que expande. É um filme muito bonito. Se tiverem oportunidade, assistam. É desse amor que nós estamos falando. E continua o poema. E quando as asas dele envolverem você, dê-lhe passagem. Não tenha medo. Como eu disse, isso
dar a passagem para o amor não significa que não haverá as decepções, não haverá as frustrações, não haverá, né, as angústias, mas haverá uma coisa muito maior, uma coisa muito especial, que você vai sentir o próprio sentido da sua reencarnação. Você vai sentir o próprio sentido da sua vida. Por que você está aqui? Eu não estou aqui para passar pela porta estreita. Eu não estou aqui para passar pelo sofrimento. Eu não estou aqui para sofrer. Eu estou aqui para amar. Percebe? Que quando eu coloco que seguir o Cristo é só a dureza, é só as asperezas da vida, tudo de fato fica difícil. Tudo de fato parece penoso. Mas se eu olhar de outra forma, como o outro sendo um espírito, eu vou olhar para dentro de mim que a minha reencarnação é para aprender a amar, e não para sofrer. Embora que para aprender a amar o outro, eu tenha que passar por provas aonde meu ego vai ter que expurgar coisas que ele não quer, e isso pode me trazer um sofrimento. Mas não é sofrimento, é que o meu próprio eu, meu ego, meu egoísmo, não quer aceitar aquele amor. Porque se ele aceita aquele amor, então ele se sente perdido. Não se sente mais satisfeito. E continua o poema: mesmo que as espadas escondidas entre as prumas dele possam feri-lo. E aqui, Khalil Gibran nem está pensando em Chico Xavier. Mas quando eu leio isso, um exercício na nossa mente. O que vem na nossa mente em relação ao Chico? Na minha veio o seguinte: mesmo que as espadas escondidas entre as prumas dele possam feri-lo. Quando aqueles dois repórteres da revista Cruzeiro foram entrevistá-lo, por mais que o Chico naquele momento pudesse ter toda uma compreensão, e talvez naquele momento tivesse ele, Chico, visto uma oportunidade de divulgar a doutrina, mas ali estava escondida uma espada da traição, da injúria e de tantas outras coisas. E nem por isso o Chico deixou de fazer ou de cumprir aquilo que a ele próprio foi colocado. Continuou. Mais à frente, o que nós temos? Pinga fogo. Imaginamos se aquele momento da revista Cruzeiro, o Chico tivesse falado: chega, não quero mais saber de repórter, não quero mais saber disso, não quero saber mais aquilo. Não só um pinga-fogo, como tem dois pinga-fogo. Quem tiver a oportunidade para assistir, é maravilhoso as respostas. E conversa de bastidores, né? O programa tinha X hora, né? Foi embora, quase 4 horas de programa, assim, coisa. Por quê? O amor. É isso que nós precisamos entender. São nessas leituras que fazemos que podemos enxergar também o amor. Mas para enxergar o amor que aqui está, eu preciso primeiro enxergar o amor que está dentro de mim. Se eu não consigo enxergar esse amor, como viver isso? Eu vou achar bonito. Literalmente posso falar que, nossa, né? Que literatura, tatati, tatatá. Enfim. Bom, a hora já se faz que, nossa Senhora. Enfim, mas era isso, né? Melhor. É isso. É essa reflexão que eu quero fazer
em relação à porta estreita. Cada um de nós nos descobrimos no potencial que temos dentro de nós, que é esse amor. A porta estreita, ela só vai ser colocada por nós mesmos se nós não compreendemos esse amor. Compreendendo esse amor, tudo é maravilhoso. Uma última dica de filme, Santo Agostinho, 4 horas de filme, acho que tem no YouTube. Lindo, porque mostra Santo Agostinho daquele jeito, e depois mostra Santo Agostinho que se tornou Santo Agostinho. Todos passam por esse momento de expurgo, não tem como. Mas aí Santo Agostinho reconhece o próprio amor do Cristo dentro dele, aonde o filme vai mostrar uma palestra, num sermão que ele vai, e aí ele conhece aquele amor que está dentro dele. Porque conhecimento de tudo aquilo ele já tinha. Só não tinha despertado nele o amor. Porque ainda a vaidade, pelo poder, pela ambição, era muito maior. Então fica aí a dica do filme Santo Agostinho. Muito obrigado pelo convite. E aí, passei um pouco a hora. Obrigado mais uma vez pela casa, pelo convite. Muito obrigado.